Senhor vai dizer assim: olha, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho? Perguntem. Se vocês não sabem, perguntem. Alguém vai dizer, vai anunciar a vocês qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem: não escutaremos. Ó povo de dura serviço, coração duro, fechado para as coisas de Deus, mente pequena e vazia, voltada para as coisas seculares, passageiras, e desprezam as coisas eternas que Deus oferece todos os dias aos seus. Nós não andaremos, nós não escutaremos, irmãos, porque nós não venhamos a estar incluídos nesses que não andam no caminho do Senhor e que não escutam o conselho do Senhor. E aí nós vamos perceber, irmãos, que a nossa conduta vai dizer aquilo que nós somos. A maneira como que nós agimos e reagimos lá fora vai dizer aquilo que nós somos. Se não, vejamos, em Atos 9, vai dizer assim: olha, Saulo ainda, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Se achasse algum que era do caminho. E agora a gente vai perceber: nós somos do caminho ou nós não somos do caminho? Perguntai pelas veredas antigas. Perguntai qual é o bom caminho. E aqui Paulo está pedindo cartas para que, se ele encontrasse alguém que era do caminho, peraí, alguém diferenciado, é alguém separado de uma sociedade comum, de uma sociedade que não anda no caminho do Senhor. Mas o que é esse caminho? Nós vamos ver em João 14. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, mas nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Então o que Paulo estava procurando? O que Paulo estava indo buscar para aprender? Aqueles que andavam no caminho do Senhor. Cristãos verdadeiros, aqueles que seguiam a Cristo, andavam no caminho de Cristo, eram esses que Saulo estava indo buscar. Nós sabemos de tudo isso. O plano dele não deu certo, mas o plano do Senhor aconteceu sobre a vida dele. E partiu Barnabé, esse aqui está em Atos 11, para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Percebe, irmãos? Aqueles que eram conhecidos como os do caminho, agora eles têm uma nova identidade. Eles são conhecidos como os cristãos. E lá em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Eu tive uma ideia, pouco tempo atrás, e eu quis saber de que religião eu era. Qual igreja você? Eu falei: eu sou cristão. Ele falou: mas não. Ele não queria que eu dissesse que eu era cristão. Eu fiquei insistindo: eu sou cristão. Eu sou cristão. Não, mas ele só parou quando ele disse, ele sugeriu para mim: você é evangélico? Eu falei: sim. Aí ele parou. Mas ele não se contentou enquanto eu dizia que eu era cristão. Cuidado, mas eu insisto que eu era cristão. Bem, e aqui em Antioquia, eles pela primeira vez foram chamados cristãos. Identidade de Cristo.
intrínseca naqueles homens. É Cristo na vida daqueles homens. Eles são chamados de cristãos. Mas o que é ser cristão? Jesus vai dizer lá em João 13: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Percebeu? Se nós amamos uns aos outros, isso é um sinal para aqueles de fora verem em nós que nós somos de Cristo, que nós somos discípulos de Cristo, que nós somos cristãos. É simples, mas é difícil, não é? Amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou, é difícil. Mas para aquele que tem Cristo, entende como foi amado por Ele, e aí acontece como aquela mulher na casa daquele religioso que não dá honras ao mestre, mas aquela mulher entra e lava os pés do Senhor com suas lágrimas. E Jesus, voltando para ela, ele repreende Simão, o religioso, e diz: você não me deu honras nenhuma, você não me ofereceu água, você não me ofereceu uma toalha, você não beijou o meu rosto, me honrando estar aqui mais ela. Porém eu vos digo, quem muito amou é porque muito foi perdoado, mas aquele que pouco, que nada tem a se perdoar, não ama. Aí quando nós compreendemos o amor de Deus dispensado a nós através do seu Filho, aí sim nós vamos entender o como nós devemos amar o nosso irmão. É vida de Cristo em nós. E quando eu amo o meu amor, assim como Cristo me amou, a ponto de dar a sua vida a mim na cruz por causa de mim, um miserável pecador, aí eu vou entender o quanto é pequeno o meu amor dispensado aí do meu irmão. Preciso amadurecer mais. Preciso de ter mais comunhão com o Senhor. Preciso estar mais perto do meu Senhor. Andar mais com Ele. Para que o Senhor possa trabalhar mais comigo. Bom, e ser cristão, irmãos, e ser testemunha de Cristo não é fácil, não. Está tudo bem conosco, irmãos? Nós devemos ter cuidado, porque o cristão verdadeiro, autêntico, ele é perseguido. O Filho de Deus que dá testemunho da cruz, ele é perseguido. Não foi à toa que Misael, Azarias e Ananias foi jogado na fornalha ardente. Eles foram jogados lá por causa do testemunho deles, por causa da posição deles diante de Deus, por causa do amor deles ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o mesmo Deus que é o Deus da igreja hoje. Por isso que eles foram jogados na fornalha ardente, porque eles não se dobram a ídolos erguidos por Nabucodonosor, e eles enfrentam o rei não respondendo à indagação do rei, mas dizendo que se Deus quisesse livrá-los da fornalha, livraria, mas se o Senhor não quisesse, assim mesmo eles não se dobrariam ao ídolo levantado por aquele rei. E o testemunho é uma posição que leva eles a serem lançados na fornalha ardente. Daniel foi lançado na cova dos leões porque ele não atentou para o decreto de Dario, o rei. Lógico, por causa daqueles que perseguiam Daniel, por inveja de Daniel, por 30 dias não poderiam requerer, orar a Deus nenhum, ou pedir qualquer coisa a pessoa nenhuma que não fosse o rei. Mas Daniel é filho de Deus, ele sabe a posição dele como filho de Deus.
as suas orações. É maravilhoso isso, ele é lançado sim na cova dos leões, mas o Senhor o livra de lá, assim como o Senhor o livrou a Misael, Azarias e Hananias ali na fornalha ardente. E nós achamos que nós temos que estar alinhado com o Estado, alinhado com a política, alinhado com a questão financeira, para que nós possamos ir bem. Não, nós só vamos ir bem quando nós estamos alinhados com Cristo, guiados pelo Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não importa a situação que nós nos encontrarmos, a perseguição que nós sofremos, nós sabemos para onde nós vamos. Se nós sabemos, irmãos, não vamos estar até mesmo aqui. O que nós viemos buscar aqui? Se não ouvir a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, e conforme Paulo diz, cada um ande conforme aquilo que foi distribuído. O que nós temos ouvido aqui, irmãos? O que penetrou nos nossos ouvidos foi até a nossa mente, o que desceu ao nosso coração, o que nós estamos retendo, para que nós possamos responder a esse Deus maravilhoso, na nossa conduta de vida, e poder anunciar ao mundo que Cristo é o único Salvador e que sem Ele não há salvação. Ele é o único caminho, e somente através dele nós possamos ser chamados filhos de Deus. E por que, irmãos, nós temos que ser testemunhas de Cristo? Porque nós temos que comportar como cristãos, como verdadeiros filhos de Deus, num mundo caído, num mundo em trevas. Lá em 1 Pedro vai dizer assim, olha, capítulo 2: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos raça eleita, sacerdócio real, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E há uma finalidade para isso. Essa finalidade é de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós não éramos nada, irmãos. Imagine que nós não éramos nada, dignos de morte. Mas o Senhor veio até nós, e agora nós somos raça eleita, nós somos eleitos pelo Senhor, nós somos santos, irmãos, nós somos sacerdotes real. Imagina, irmãos, nós temos acesso ao Pai, porque o seu Filho se entregou ali na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, e agora nós temos acesso livre ao Pai, onde só o sumo sacerdote tinha acesso. Agora nós temos acesso, porque nós somos sacerdotes também. Agora nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus, por causa do Filho de Deus, porque a misericórdia do Pai nos alcançou através do seu Filho. Por causa disso, irmãos, que nós devemos entender e perceber como nós devemos nos comportar nesse mundo caído. Como nós temos tratado as pessoas, como nós temos tratado o nosso vizinho, como nós temos tratado aqueles que chegam até nós. E aí eu lembro do irmão Juarez que esteve aqui. Aí ele leu lá em Mateus 5, 14, mas no 13 diz: vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, vocês têm que fazer diferença. O mundo está caído, mas vocês não. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. No mundo jaz o maligno, mas vocês estão livres do maligno. E nós estamos livres do maligno, desse sistema maligno, porque Jesus orou por nós, João 17. E aí o nosso irmão leu Mateus 5,14.
depressão. As pessoas vivem ansiosos. Nós não estamos livres disso, nós não vivemos assim. Nós temos momentos que nós estamos deprimidos, nós estamos ansiosos, mas nós não vivemos assim. Mas aqueles que são do mundo, eles vivem assim. É possível hoje nós vemos criança com 12, 14 anos com depressão, vivendo depressão. Nós percebemos pessoas, porque passam pessoas por nós. Na oportunidade nós falamos de Cristo. Se estão ouvindo, não sei, mas está sendo anunciado que vivem com depressão. Mas o povo de Deus não, porque nós somos instruídos pela palavra. Ou nós confiamos ou nós não confiamos. Ou o Senhor supra as nossas necessidades, ou então nós vamos correr atrás. E não é para ser assim. Nós temos que confiar que o Senhor supre todas as nossas necessidades. E que nós estamos livres do sistema maligno desse mundo. Porque nós não somos desse mundo. Somos peregrinos aqui. Não pertencemos aqui. Nossa morada não é aqui. Somos estrangeiros aqui. Mas estamos aqui. Nós somos separados. Santos e separados. Somos filhos de Deus. Precisamos entender isso. E é urgente, porque os dias são difíceis. As coisas estão afunilando. Mas o povo de Deus, a igreja de Deus, não pode deixar de marchar rumo ao alvo que é Cristo. Então nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E aí Jesus vai dizer em João 14: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. O mundo não conhece, o mundo não entende, mas nós o conhecemos, que agora Ele habita em nós. Ele não está simplesmente conosco, mas Ele habita em nós. Agora nós somos o templo, morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Imagine, irmãos, quão importante é isso. O próprio Deus habitando em nós, através do Santo Espírito. O Deus Espírito Santo habita em nós. E ainda, talvez nós não temos importância por isso. Ele habita em nós. Sim. Mas como que eu posso saber que o Espírito Santo habita em mim e ainda eu tenho que tomar atitudes? Como entender isso? Como que eu posso ser um cristão autêntico e verdadeiro diante desse mundo caído que não há esperança? Não, irmãos, nós temos esperança, nossa esperança é Cristo. E Romanos 8 vai dizer assim, no versículo 2: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou. Não é a carne mais, não é viver segundo a carne, agora é viver segundo o Espírito. O Senhor busca adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Não há nada carnal. Não. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Aí que vem, irmãos, a questão. O Espírito Santo habita em mim, mas agora aqui Paulo está orientando. Pois se todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é simplesmente o Espírito Santo habita em mim, sim. A palavra de Deus diz que quando eu criei em Jesus, eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas é saber, entender o quanto eu permito que esse Santo Espírito me guie. É deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que daí sim eu vou me tornar filho de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo, e quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, não há outro caminho senão o de Cristo.
Santo não vai me levar por um atalho qualquer, não, é Cristo. O Espírito Santo veio para nos orientar, nos exortar, nos conduzir, glorificar a Cristo. E Cristo sim, ser glorificado através da minha vida quando eu sou guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Então, irmão, precisamos entender tudo isso e refletir sobre isso. Mas como ter uma vida de igreja, uma vida de comunhão? Às vezes a gente ouve tanta coisa, a gente vê tanta coisa, a palavra de Deus sendo deturpada por tantos pregadores aí que só almejam coisas terrenas e levam todos a crer que aqui é a melhor opção de vida, deixam de anunciar Cristo, e aí percebe que as assembleias não há mais comunhão, não falam de Cristo mais, são coisas seculares. E onde que eu consigo encontrar na Bíblia uma referência de cristão autêntico, verdadeiro, que amem a Cristo, em detrimento de tudo que há no mundo, deixando tudo de lado e viver somente a vida de Cristo? Poder viver igual Cristo viveu, anunciar a Cristo através da sua vida. Onde que eu encontro isso? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Fala de comunhão, fala de desapego, fala de amor ao próximo, fala de amor à palavra de Deus. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por isso que Paulo vai dizer: cuidado com a consciência do seu próximo, porque a partir daquilo que você vive depende a salvação de muitos. E aqui é o exemplo de como a igreja tem que ser e tem que viver. Aqui sim, a verdadeira igreja de Deus, nas atitudes, tudo em comum, comunhão. Fala de um corpo só, de uma mente só, de um pensamento só. Eles pensavam em Cristo, eles viviam Cristo, eles se entregavam por Cristo. Momentos de perseguição, momentos de dor, eram lançados nas arenas aos leões, famintos, dias e dias sem comer, para que aqueles leões pudessem executar todos aqueles cristãos. Eram queimados nas ruas de Roma, de Jerusalém, perseguidos. O próprio Saulo perseguia, matava, prendia, mas eles estavam em comunhão, vivendo a palavra de Deus, não negavam a Cristo, honravam a Cristo. Está aqui o exemplo, irmãos, o quanto nós estamos sendo perseguidos por causa da palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um coração. A Escritura é bem alta. E a alma. Era um coração e a alma, unidos em Cristo. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Nós somos possuidores, irmãos. Nós somos possuidores que nós não abrimos mão de nada daquilo que nós temos
vai oferecer para ninguém, quer esteja irmão, quer esteja incrédulo. Mas pasmem, muitos lá fora, nós não sabemos ainda se são nossos irmãos ou se serão nossos irmãos, porque dependem de nós para que o Evangelho seja anunciado e Cristo chegar até eles. Mas nós somos possuidores, nós não abrimos mão de nada. Essa é a nossa realidade, irmãos, hoje. Nós queremos mais e mais, e não damos nada. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuem terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. Por que eles faziam isso? Porque aqueles que tinham, eles doavam aquilo que tinham, para que aquele que não tinha nada pudesse ter condição de estar presente nas assembleias, nas reuniões, e tivessem juntos comunhão em Cristo, e pudessem ouvir e compartilhar da palavra juntos. O que Deus faz nessa situação?